Olá, seja muito bem-vindo ao Bsocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai realizar a criação de um ambiente de servidor Nginx via Docker, onde que a gente vai criar duas máquinas containers, dois services, uma sendo o servidor web contendo o Nginx com uma aplicação web e outra máquina que também é um container via Docker, que é a máquina cliente, que é um Debian com o curl, que a gente vai fazer o acesso da máquina servidor através da máquina cliente. Ou seja, o Debian vai acessar a aplicação do servidor web com o Nginx. Então, um container acessará o outro. A gente vai fazer isso via Docker Compose. A gente também vai criar rede para que ocorra a conexão remota entre essas duas máquinas. Qual que é o pré-requisito? A gente precisa ter o Docker instalado e configurado. Eu tenho o Docker instalado aqui, eu estou no ambiente Windows, pode ser no ambiente Linux, os comandos são basicamente os mesmos. Eu vou iniciar o Docker aqui no Windows, a gente precisa iniciar o Docker Engine. Geralmente em ambiente Linux ele já inicia automaticamente. E pronto, nosso ambiente está de pé, nosso ambiente Docker. Eu posso vir aqui e executar docker psa, que aí a gente vai ver, ps é para listar os containers, e a add all, ele vai listar todos os containers, inclusive os que estão parados. Tá? E a gente vai fazer o seguinte, primeiramente, antes da gente executar o projeto em si, a gente vai ter que criar um arquivo chamado, vamos colocar aqui, chamado Docker Compose. Então, a gente vai criar um novo arquivo. Posso vir aqui no VS Code, no caso. A gente vai chamar ele de Docker Compose, nesse formato, exatamente nesse formato, .yml. Posso escolher onde eu quero salvar, vou salvar na área de trabalho. E está criado. A sintaxe do nome do arquivo é essa, porque depois a gente vai fazer a execução do Docker Compose. É o que a gente vai começar, então. A gente vai colocar aqui a versão, no caso eu vou colocar a versão 3. A gente vai criar dois services. O primeiro é um service de Nginx. Só vou trocar aqui a indentação, eu gosto de colocar 4 espaços. Tá? Pronto. O primeiro é o Nginx. Então, qual que é a imagem? A imagem a gente vai pegar do Docker Hub pronta. Tá? É o Nginx na versão latest, que é a última versão estável. O nome do container, você pode colocar o nome que quiser, tá? Eu vou colocar da seguinte forma, servidor _ Nginx, que daí a gente sabe que é a máquina servidor. As portas que estarão habilitadas é a 8080, que vai se comunicar com a 80. Interface de rede, você pode colocar o nome da rede que você quiser. Eu vou colocar rede. Você pode colocar aí o nome que melhor convier. Os comandos a gente vai executar aqui. Então, através do bash, a gente vai executar o comando echo. E aí a gente vai criar a aplicação web, sistema web, dentro do servidor da nossa máquina container. Tá bem? Aqui, só no echo, a gente vai colocar uma string. Então, a gente coloca em aspas simples, tá? Para dentro do arquivo principal do servidor Nginx. Então, que é o arquivo público, aquele primeiro arquivo que vai ser acessado quando a gente acessar o domínio da nossa máquina servidor, nesse caso com o servidor Nginx. Então, esse arquivo está presente em user share Nginx, que é um Linux com Debian, esse container, tá? Ele tem a base Debian, e no HTML é o index.html. Então, a gente vai trocar o conteúdo padrão do Nginx por esse conteúdo aqui, tá? A gente simplesmente vai colocar um título H1 Sistema Web. Essa aí seria a home da nossa aplicação web. A gente vai parar por aqui. A gente não vai criar uma aplicação web completa para colocar ali, mas a gente poderia simplesmente mover ali uma aplicação web já previamente pronta, como uma API REST, no caso, ou até mesmo um sistema RESTful, que aí ele faria toda a conexão, e o arquivo principal, o arquivo de home, ele precisa ficar aqui no HTML, index.html, para sair
de primeira lá quando a gente acessar o URL, o domínio desse determinado servidor, que nesse caso, consequentemente, vai ser o IP dele na porta 8080 comunicada com 80, conforme a gente definiu. Aqui a gente vai colocar um daemon off, tá? A gente coloca assim, e a gente vai colocar assim, o sleep infinity. São dois comandos, por quê? Para o nosso servidor, porque o servidor todo, aliás, porque o nosso container ele tem um ciclo de vida. Então, quando a gente executa aí o Docker Compute, o nginx ele vai criar o container e seu ciclo de vida. Ele vai nascer, ele vai executar os comandos e vai terminar, excited, ele vai fechar. Então, para manter ele executando, a gente deixa que ele fique hibernando infinitamente. Então, a gente vai conseguir trabalhar melhor com isso. O segundo service vai ser um service de Debian, que vai ser a nossa máquina cliente. Ele vai ser a imagem do Debian na versão latest. Então, é simplesmente um Debian. O nginx ele é um container com Debian e o nginx previamente instalado e configurado. O container Debian é simplesmente um sistema operacional GNU Linux com Debian CLI. A gente vem aqui, então, container name. A gente vai criar nesse caso, o cliente underline Debian. Você também pode colocar o nome que quiser, da sua preferência. A gente vai habilitar as redes, tá? Eu estou chamando essa minha rede de rede. Você pode colocar o nome que você quiser também. E os comandos que a gente vai colocar aqui são o seguinte. A gente vai, através do interpretador de comandos shell bash, usar o "-c", que é de command. A gente vai primeiro atualizar a lista de repositórios, apt update. Nesse caso, eu não preciso colocar sudo na frente para executar como administrador, porque, consequentemente, os containers, nesse caso aqui, eles já estão no usuário root, então no usuário administrador. O segundo comando eu vou instalar via gerenciador de pacotes apt, o cur. Tá? Esse primeiro comando aqui, o apt update, ele vai atualizar a lista dos repositórios, e aqui a gente vai instalar o cur, tá? E a gente também vai colocar no sleep infinity para esse container ele se manter funcionando. Posso colocar o ponto e vírgula, acabei não colocando lá em cima. Posso deixar dessa forma. Além dos services, a gente vai criar um ambiente de rede, que a gente definiu. Aqui a gente coloca o nome, tá? Eu vou colocar rede, porque é o que a gente tinha colocado aqui. Então, se você alterar aqui o nome, você vai ter que alterar embaixo, lá na configuração da rede. E o driver, essa rede, é do tipo bridge. Dessa forma, então, na versão 3 do Docker Compose, a gente cria dois services. nginx, contendo uma imagem da última versão do nginx, que vai se chamar servidor nginx, nesse caso. Tem habilitada a porta, ela está aberta, no caso 8080, com a porta 80, para a gente fazer a conexão remota da máquina cliente com a servidor. A gente vai executar os comandos aí de modificar o arquivo principal e público do nginx, e a gente vai manter o container executando infinitamente, para ele não ser encerrado, para não encerrar o ciclo de vida dele. E no segundo service, a gente vai criar um service de imagem Debian na versão latest, a última versão estável, chamado cliente Debian, o nome desse container. Também vai estar habilitada aí a rede, no caso. E vai executar o comando de atualizar a lista de repositórios e instalar o cur para a gente fazer depois o acesso ao nosso container servidor através do cur. Por isso que a gente instala ele nesse caso. É isso aqui. A gente tem esse arquivo na área de trabalho. Então, aqui no Windows, vou ter que fazer isso aqui. CD Desktop, tá aqui ele. Então, tem que ser no mesmo diretório que o dockercompose.yml está, para a gente executar o comando que vai executar o Docker Compose, que é nesse caso aqui, Docker Compose up -d para ele executar. A gente vai criar um ambiente, a gente tem aqui então Docker ps-a, a gente tem dois containers, de nginx e de Debian, os dois estão funcionando, eles não estão excited, tá? Eu vou entrar num dos containers, eu vou acessar o sistema do container cliente, então Debian cliente. Se a gente dá um cat /etc aqui, release, a gente vai ver que a gente não está mais no Windows, a gente está no nosso container de Debian, que nesse caso está na versão 12. Como a gente tem o cur previamente instalado, o
que a gente pode fazer? A gente pode acessar o servidor Nginx aqui. E a gente vai receber como retorno a página principal do nosso servidor Nginx. Se eu colocar aqui localhost 8080, a gente também vai acessar, porque o nosso container está habilitado à rede a isso. Dessa forma, então a gente pode colocar aqui nesse diretório do container, a gente pode fazer, ao invés de acessar o cliente Debian, a gente pode acessar o servidor. Deixa eu colocar aqui, Docker PS, vamos ver o nome dele completo aqui, ó. CLS para limpar, Docker PSA, então Docker exec-it, o servidor underline nginx, a gente vai acessar via bash. Então aqui a gente está no servidor nginx. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, a gente vai navegar aqui, Ctrl Shift V para colar, CD, pronto. Aqui a gente tirar um ls, tem um index, a gente vai ver o arquivo, o conteúdo do arquivo index. Nesse caso aqui a gente alterou para sistema web, que é o que acontece quando a gente acessa o servidor. Se a gente quer modificar esse arquivo, no caso eu deveria instalar o Nano, posso modificar esse arquivo e atualizar a página. Essa próxima requisição a esse servidor web, a esse acesso, vai modificar o sistema index que a gente acessa. Mais informações e todo esse código você pode encontrar lá no meu site ubsocial.github.io e também o link do GitHub. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente esses links estarão na descrição. Um abraço e bons projetos com o Docker e o Nginx.